A professora Helena alimentava diariamente uma criança especial sem imaginar que estava cuidando da filha de um dos maiores empresários do Brasil. Enquanto servia a pequena Luísa que mal conseguia segurar os talheres com suas mãozinhas trêmulas, Helena sequer suspeitava que a menina de uniforme desgastado e mochila remendada carregava um sobrenome responsável por erguer metade dos arranha-céus do Centro Financeiro de São Paulo. O Colégio Municipal Monteiro Lobato ficava na periferia de São Paulo, um prédio de paredes descascadas e salas abafadas que contrastavam com o coração enorme de seus dedicados professores. Ali, entre ventiladores quebrados e carteiras riscadas, Helena Oliveira dava aulas há quase 15 anos. Aos 38 anos, cabelos cacheados sempre presos em um coque improvisado e olhos castanhos marcados pelo cansaço, ela ainda acreditava que a educação podia mudar destinos. Helena chegava sempre 1 hora antes do sinal, preparava seu material e, há 3 meses, adotará uma nova rotina. Separar um pouco da própria marmita para Luísa, a aluna de 9 anos que havia sido transferida no meio do semestre sem qualquer explicação da direção. A menina tinha paralisia cerebral leve, dificuldade de locomoção e usava uma órtese discreta nas pernas. Falava pouco, sempre em sussurros, com os olhos fixos no chão como se pedisse desculpas por existir. Trouxe estrogonofe hoje, Luísa. Sei que você gosta, dizia Helena enquanto colocava uma porção generosa no pratinho de plástico que guardava na gaveta especialmente para a menina. A professora havia percebido, logo nos primeiros dias, que a criança nunca trazia lanche e que seu uniforme, embora impecavelmente limpo, estava visivelmente gasto. A senhora não precisa, murmurou Luísa, os dedos finos apertando nervosamente a barra da saia. Cozinhei demais ontem, ia estragar mesmo, mentiu Helena com naturalidade, escondendo que, para trazer aquela comida, havia diminuído sua própria porção. Na sala dos professores, os comentários não demoraram a surgir. Você adotou mesmo essa menina, hein? Provocou Marcelo, professor de educação física, bebericando café de uma caneca trincada. Daqui a pouco vai querer levar para casa. Valéria, a coordenadora pedagógica de unhas compridas e excessos de perfume barato, aproximou-se com seu tom sempre carregado de falsa preocupação. Helena, querida, entendo sua compaixão, mas não podemos ter preferidos. Além disso, já tentamos contato com a família dela várias vezes e ninguém atende. É estranho, não acha? Helena apenas sorriu, ignorando as insinuações. O que ninguém sabia era que nas noites anteriores, ela havia pesquisado na internet sobre necessidades especiais e adaptado alguns materiais didáticos para facilitar o aprendizado de Luísa. Do outro lado da cidade, no último andar de um edifício espelhado na Avenida Faria Lima, Eduardo Mendonça Vasconcelos encerrava mais uma reunião com investidores estrangeiros. Aos 45 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, ele mal tinha tempo para respirar. Viúvo há 2 anos, dividia-se entre a empresa bilionária e uma filha que mal conhecia. A decisão de matriculá-la anonimamente em uma escola pública havia sido tomada após inúmeras conversas com psicólogos renomados. Queremos que Luísa experimente o mundo real, sem privilégios, sem mordomias, explicou a psicóloga em uma das sessões. Seu desenvolvimento emocional depende disso. O que Eduardo não imaginava era que mundo real significaria que sua filha passaria fome enquanto seus milhões se multiplicavam em aplicações financeiras. E que uma professora com salário mínimo sacrificaria seu próprio alimento para nutrir a herdeira de um império, sem fazer ideia de quem ela realmente era. Era manhã de quarta-feira quando Helena notou o tornozelo inchado de Luísa. A menina havia chegado mancando ainda mais que o habitual, os olhos marejados tentando disfarçar a dor. O que aconteceu com seu pé, querida? Perguntou a professora, abaixando-se para ficar na altura da criança. Nada não, respondeu Luísa, desviando o olhar. Só caiu um pouquinho. Helena hesitou, conhecia bem aquela expressão, aquele silêncio protetor de quem esconde algo. Com delicadeza, levantou a barra da calça do uniforme e viu marcas roxas que iam além de uma simples queda. As órteses estavam desalinhadas, claramente precisando de ajustes. Vamos à enfermaria, decidiu, tomando a mão pequena entre as suas. Na minúscula sala que servia como enfermaria, Dona Zulmira, a funcionária responsável, examinou o tornozelo com um suspiro pesado. Essas órteses precisam ser trocadas com urgência, professora. Estão machucando a menina. Cadê os responsáveis dessa criatura? Nunca aparecem nas reuniões, nunca atendem telefone. O comentário, embora sussurrado, foi ouvido por algumas crianças que passavam pelo corredor. Ainda naquele dia, o apelido, criatura abandonada, começou a circular entre os alunos mais cruéis da escola.
Durante o intervalo, Helena encontrou Luísa sentada sozinha no canto do pátio, o lanche que ela havia dado mais cedo intocado ao lado. De longe, observou quando Rodrigo, o valentão da quinta série, aproximou-se com seu grupo de seguidores. E aí, robô, provocou ele, referindo-se às órteses nas pernas da menina. Cadê suas pilhas? Acabou a energia. As risadas ecoaram pelo pátio. Luísa encolheu-se ainda mais, os ombros curvados como se quisesse desaparecer. Será que se eu apertar esse botão aqui ela explode? Continuou Rodrigo, esticando o dedo em direção à cabeça da menina. Helena atravessou o pátio em passos rápidos. Rodrigo! Na minha sala, agora! O menino recuou, mas não sem antes derrubar propositalmente o suco sobre os cadernos de Luísa. Naquela tarde, após a reunião com a diretoria sobre o caso de bullying, Helena foi informada que a situação de Luísa havia se tornado insustentável. Precisamos de um contato familiar válido em 48 horas ou teremos que acionar o conselho tutelar, explicou a diretora Marta, ajeitando os óculos de armação grossa. A criança claramente não está recebendo os cuidados necessários. As órteses estão inadequadas, nunca traz material completo, e você mesma admitiu que ela não traz alimentação. Mas ela é uma excelente aluna, protestou Helena. Tem as melhores notas da sala, mesmo com todas as dificuldades. Regras são regras, Helena. Você sabe disso. Ao final do dia, Helena acompanhou Luísa até o portão da escola. Eram sempre os últimos a sair, já que a professora esperava pacientemente o ritmo mais lento da menina. Luísa, preciso conversar com seu pai ou sua mãe. É muito importante. A menina apertou a alça da mochila gasta, o olhar fixo nos próprios pés. Minha mãe morreu. Meu pai trabalha muito. Aquelas palavras simples, ditas com tanta naturalidade, fizeram o coração de Helena apertar. Quem cuida de você, então? Tia Regina. Mas ela vai embora depois que faz a janta. Helena respirou fundo. Regina era provavelmente uma empregada ou babá. Como podia um pai deixar uma criança com necessidades especiais praticamente sozinha? Posso conversar com essa tia Regina amanhã? Luísa deu de ombros. Naquele momento, uma van escolar parou em frente à escola, a última do dia. A menina se despediu rapidamente e subiu no veículo com dificuldade, recusando ajuda. Helena observou a van se afastar, sentindo um peso no peito. Aquela noite seria longa. Em sua pequena sala de apartamento financiado, sentada entre provas para corrigir e um planejamento para terminar, a professora não conseguia tirar Luísa da cabeça. A decisão veio sem que ela percebesse. No dia seguinte, iria descobrir onde aquela criança morava e enfrentar pessoalmente quem fosse responsável por tamanha negligência. No escritório de vidro e aço na Faria Lima, Eduardo Vasconcelos encarava a fotografia da falecida esposa em sua mesa. Helena Vasconcelos sorria com os mesmos olhos da filha. Estou fazendo certo, Helena, sussurrou ao retrato. Ela precisa aprender sobre o mundo real, como você sempre disse. Seu assistente bateu levemente na porta. Senhor, os executivos japoneses acabaram de chegar para a reunião das 8. Eduardo guardou a foto na gaveta. Mais um dia, mais uma negociação de milhões. Enquanto isso, do outro lado da cidade, sua maior riqueza sofria em silêncio, sendo alimentada pela generosidade de uma professora que ganhava menos em um mês do que ele ganhava em uma hora. Na manhã seguinte, Helena chegou à escola com olheiras profundas e uma determinação feroz. A noite mal dormida havia resultado em um plano para descobrir onde Luísa morava. Mas a cadeira da menina permaneceu vazia por 3 dias consecutivos. Já são 3 faltas sem justificativa, comentou Valéria, a coordenadora. O conselho tutelar será acionado. Decidida a impedir aquilo, Helena abordou o motorista da van escolar no final daquele dia. Estamos falando de uma criança com necessidades especiais que está desaparecida, insistiu ela, após o homem hesitar. Onde ela mora? O motorista finalmente cedeu. Alphaville das Palmeiras, no Morumbi. Sempre deixo ela no portão principal. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Como uma criança que morava em um dos condomínios mais exclusivos da cidade vinha à escola sem lanche e com uniforme gasto. Depois de 3 ônibus e uma longa caminhada, ela chegou ao imponente portão dourado, onde um segurança a avaliou com um olhar de desprezo. Estou procurando a casa da Luísa, do colégio municipal. Nome completo? Perguntou ele, erguendo a sobrancelha. Helena hesitou. Havia alimentado a menina por meses, mas sequer sabia seu sobrenome. O segurança sorriu com deboche. Sem sobrenome, sem entrada, senhora. Ela já estava se virando para ir embora quando um carro importado preto estacionou. O motorista, um homem de terno impecável, desceu para falar com o segurança. Algum problema, Jorge?
Nada não, senhor Eduardo. Uma senhora procurando por uma moradora. Professora Helena. A voz de Luísa soou do banco traseiro, o vidro agora abaixado. Eduardo virou-se, confuso. Você conhece essa mulher, filha? Filha. A palavra pairou como uma revelação. Aquele homem elegante era o pai de Luísa. É minha professora, pai. A que sempre me dá comida. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Em minutos, Helena estava dentro da mansão, observando seus jardins impecáveis enquanto uma empregada levava Luísa para o quarto. Então a senhora é a professora que alimenta minha filha, disse Eduardo, indicando um sofá luxuoso. Posso saber por quê? Porque ela tem fome, explodiu Helena. Vai para a escola sem lanche, com órteses machucando suas pernas, material incompleto e um uniforme caindo aos pedaços. Eduardo empalideceu. Do que está falando? Minha filha tem café da manhã preparado pelo chefe, lanche feito pela nutricionista, material importado. O que vejo é uma criança que sofre bullying por parecer abandonada, que comeu da minha marmita por 3 meses. Regina, chamou Eduardo, atordoado. A empregada admitiu que pegava o dinheiro do lanche e trocava materiais caros por versões baratas para vender os originais. As órteses novas nunca chegavam à menina. E por que Luísa faltou esses dias? O tornozelo estava muito machucado para andar, senhor. O senhor sempre diz para não ser incomodado com assuntos pequenos durante as viagens. Você está demitida, disse Eduardo friamente. Saia imediatamente. Quando ficaram sozinhos, Eduardo virou-se para Helena, devastado. Minha filha tem tudo que o dinheiro pode comprar e ainda assim passa fome? Que tipo de pai sou eu? Desde que minha esposa morreu, mergulhei no trabalho. Achei que dar a Luísa uma escola pública seria o que Helena, minha esposa, iria querer. Ela sempre valorizou sua educação em escola pública. Mas o senhor a abandonou no processo, completou a professora, sem suavizar as palavras. Dar valores reais não significa deixá-la sofrer sozinha. Um barulho no corredor os interrompeu. Luísa estava parada à porta, chorando silenciosamente. A tia Regina vai embora por minha culpa? Perguntou a menina, soluçando. Eduardo ajoelhou-se diante da filha. Não, meu amor. Ela vai embora porque não cuidou de você como deveria. Mas agora vou ficar sozinha de novo, chorou Luísa, tremendo. Aquela frase, tão simples e tão devastadora, fez com que Eduardo finalmente compreendesse o abismo que havia criado entre ele e sua única filha. Um abismo que todo o seu dinheiro não podia preencher, mas que uma professora com uma marmita dividida havia começado a cruzar. Eu quero que a professora Helena fique com a gente, pai. A voz de Luísa, geralmente tímida, soou firme pela primeira vez. Ela é a única pessoa que me vê de verdade. Eduardo olhou para a filha com uma nova percepção. Não era mais a criança frágil que imaginava proteger, era uma menina forte que havia sobrevivido ao abandono disfarçado de privilégio. Isso não é possível, querida. A professora Helena tem sua própria vida, sua casa. Na verdade, interrompeu Helena, surpreendendo a si mesma, posso ficar esta noite. Luísa perdeu 3 dias de aula e precisamos recuperar o conteúdo. O rosto da menina iluminou-se com um sorriso que Helena nunca havia visto antes. Um sorriso que atingiu seus olhos e trouxe cor às suas bochechas pálidas. Naquela noite, a professora observou a rotina de Luísa pela primeira vez. O quarto enorme e impessoal, cheio de brinquedos intocados. A fisioterapia dolorosa que a menina enfrentava sozinha. O jantar solitário na mesa gigante, enquanto o pai atendia chamadas de negócios em seu escritório. Você sempre janta sozinha? Perguntou Helena, sentando-se ao lado dela. Luísa deu de ombros. Papai tem muitas coisas importantes para fazer. E você? Não é importante. A pergunta ficou suspensa no ar, pesada demais para uma criança responder. Na manhã seguinte, Helena e Eduardo tiveram uma longa conversa na biblioteca da mansão. Ela não mediu palavras ao explicar o que realmente significava cuidar de uma criança, especialmente uma com necessidades especiais. Seu dinheiro pode pagar babás, escolas e médicos, Sr. Vasconcelos, mas não pode comprar presença. Nem amor. Tenho uma empresa para administrar, defendeu-se ele. Milhares de funcionários dependem das minhas decisões. E o que vai acontecer com esses milhares se um dia o homem que os lidera se arrepender de não ter conhecido a própria filha? Eduardo silenciou, a pergunta atingindo-o como um soco. Helena aproveitou para mostrar os desenhos que Luísa fazia na escola, sempre casas vazias, sempre figuras solitárias. Vou ajudar, decidiu finalmente Eduardo. Diga-me como. Nas semanas seguintes, uma transformação teve início naquela casa. Eduardo reorganizou sua agenda para estar em casa todas as noites antes do jantar.
Helena passou a vir 3 vezes por semana para acompanhar as lições e ajudar com adaptações para a paralisia de Luísa. Na escola, a história também mudava. A menina chegou com um uniforme novo, órteses adequadas e uma lancheira colorida cheia de alimentos saudáveis. Mais importante, chegou com um sorriso. Quem diria, a professorinha conquistou o milionário, sussurrou Valéria para as outras professoras quando viu Eduardo buscar a filha pessoalmente pela primeira vez. Não é nada disso, respondeu Helena, que ouvirá o comentário. Apenas ajudei um pai a enxergar sua filha. Eduardo contratou os melhores especialistas em educação especial para avaliar o colégio e implementar melhorias, beneficiando não só Luísa, mas todas as crianças. Novos equipamentos, rampas de acesso, material adaptado, tudo o que antes parecia impossível para uma escola municipal tornou-se realidade. Um mês após o confronto na mansão, durante uma aula de ciências, Luísa levantou a mão pela primeira vez para responder a uma pergunta. A sala inteira ficou em silêncio quando sua voz, antes quase inaudível, soou clara e confiante. Helena sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Aquela pequena vitória valia mais que todos os luxos da mansão no Alphaville. Naquela tarde, enquanto Luísa participava animadamente da aula de artes com seus novos colegas, o bullying havia cessado quando o pai milionário começou a frequentar a escola. Helena recebeu uma mensagem no celular. Obrigado por ensinar a um homem rico o que realmente importa. Se você também acredita que os verdadeiros tesouros não estão nos cofres, mas nos momentos em que enxergamos o outro, inscreva-se no canal. Esta história de transformação apenas começou. Com o passar dos meses, a transformação se aprofundou. Eduardo cancelou 2 viagens internacionais para assistir à primeira apresentação de Luísa no festival da escola. De terno impecável entre pais de uniformes de trabalho e mães de avental, ele parecia deslocado, mas seus olhos brilhavam de orgulho genuíno enquanto filmava cada segundo da filha recitando seu poema sobre superação. Helena observava de longe, sentindo aquela felicidade que só os professores conhecem, há de ver uma semente plantada florescendo além de todas as expectativas. Você mudou minha vida, confessou Eduardo certa tarde, enquanto os 3 compartilhavam um piquenique simples no jardim da mansão. Era a primeira vez que aquele gramado impecável recebia uma toalha xadrez e sanduíches caseiros. Mudou nossa vida. Luísa, que agora usava órteses coloridas escolhidas por ela mesma, construía um castelo de areia na pequena caixa que o pai havia instalado especialmente para ela. Seu rosto, antes sempre tenso e assustado, agora se abria em sorrisos frequentes. Apenas mostrei o que estava na frente dos seus olhos, respondeu Helena, observando a alegria da menina. O que nenhum deles sabia era que naquela mesma semana, a vida traria um novo desafio. A notícia chegou numa quinta-feira chuvosa. O Colégio Municipal Monteiro Lobato seria fechado por falta de verbas e condições estruturais. A prefeitura já havia decidido, os alunos seriam transferidos para outras unidades, os professores realocados. Não quero outra escola, chorou Luísa desesperadamente quando soube. Não quero outra professora. Helena estava devastada. A escola, apesar de todos os problemas, era seu lar há 15 anos. E agora, justamente quando Luísa finalmente se adaptara, quando fizera amigos, tudo seria destruído. Eduardo assistiu em silêncio ao sofrimento da filha por 2 dias. Na manhã do terceiro, convocou uma reunião de emergência com seus executivos. Depois, visitou o prefeito. Por fim, reuniu-se com arquitetos e engenheiros. Uma semana depois, na Assembleia de Pais convocada para discutir o fechamento, Eduardo Vasconcelos entrou no auditório desgastado da escola carregando tubos de plantas baixas e seguido por uma equipe de profissionais. A Vasconcelos Construções assume a reforma completa desta escola, anunciou ele diante de pais e professores atônitos. Não como caridade, mas como investimento no futuro de nossas crianças. Um burburinho percorreu o auditório. O milionário que nunca aparecia nas reuniões agora propunha salvar a escola inteira. Minha filha Luísa me ensinou que existem valores que não cabem em cofres, continuou ele, a voz embargada pela emoção. E sua professora me mostrou que enxergar o outro é mais importante que ver números em uma planilha. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena. Não eram lágrimas de gratidão pelo gesto grandioso, mas pelo homem transformado à sua frente. O clímax daquela história não estava nas plantas de uma escola reformada ou nos milhões investidos. Estava no momento em que, terminada a reunião, Luísa correu pelo corredor abraçando cada colega, cada professor, cada funcionário, seu corpinho antes retraído agora transbordando alegria e pertencimento. Você viu, pai? Eles estão felizes, exclamou a menina, pulando como qualquer criança de sua idade, esquecendo-se momentaneamente das limitações físicas.
Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura da filha, algo que jamais fazia antes por medo de amassar seus ternos caros. Você me ensinou a maior lição da minha vida, Luísa. Que riqueza de verdade é poder fazer parte da felicidade dos outros. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte da esposa, Eduardo preparou o jantar com as próprias mãos, um macarrão simples e torto que Luísa proclamou ser o melhor do mundo inteiro. Os três comeram na cozinha, entre risadas e histórias, a formalidade da mansão finalmente quebrada pelo calor humano que Helena havia trazido para aquelas paredes frias. A professora que dividia sua marmita com uma criança especial jamais imaginaria que seu pequeno gesto de bondade não apenas alimentaria um corpo faminto, mas também despertaria a alma adormecida de um pai e transformaria a vida de uma comunidade inteira. 3 anos depois, a antiga Escola Municipal Monteiro Lobato ostentava uma nova fachada e um novo nome, Instituto Educacional Helena Vasconcelos. As paredes antes descascadas agora exibiam murais coloridos feitos pelos próprios alunos, e as salas climatizadas abrigavam tecnologia de ponta. No centro do pátio renovado, uma placa discreta contava a história que mudará tudo. Uma professora dividiu seu alimento e transformou vidas. Era dia de formatura da turma de Luísa. Aos 12 anos, ela ainda usava órteses, mas agora as exibia com orgulho, decoradas com adesivos e glitter. Seus cabelos, antes sempre presos em um rabo de cavalo desleixado, caíam em cachos bem cuidados sobre os ombros. O sorriso, antes tão raro, havia se tornado sua marca registrada. Na primeira fila da plateia, Eduardo observava a filha com os olhos marejados. Não vestia mais ternos todos os dias, havia aprendido que camisetas e jeans combinavam melhor com brincadeiras no chão e experiências de ciências que frequentemente davam errado. Sua empresa continuava próspera, mas agora operava com novos valores. Todos os funcionários tinham horários flexíveis para participar da vida escolar dos filhos, e parte dos lucros era destinada a projetos educacionais pelo país. Ao seu lado, Helena não era mais apenas a professora da turma. Depois de muita insistência de Eduardo e Luísa, ela aceitara o cargo de diretora pedagógica do Instituto, implementando métodos inclusivos que haviam transformado aquela escola numa referência nacional. Sua marmita, antes dividida por necessidade, agora era símbolo de um projeto que garantia alimentação de qualidade para todas as crianças. Vocês me fizeram acreditar quando eu já não tinha esperança, disse Luísa ao microfone, durante seu discurso como oradora da turma. Sua voz, firme e confiante, ecoava pelo auditório. Meu pai me ensinou que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos. E a professora Helena me mostrou que às vezes precisamos apenas de alguém que nos enxergue de verdade. Nas fileiras do fundo, estavam sentados os antigos valentões que zombavam de Luísa. Rodrigo, que antes a chamava de robô por causa das órteses, agora liderava o grupo de monitores que ajudavam crianças com dificuldades de aprendizagem. Valentina, que espalhara o apelido cruel de criatura abandonada, tornará-se sua melhor amiga e defensora. Após a cerimônia, Eduardo aproximou-se de Helena no jardim da escola, onde uma pequena recepção acontecia para as famílias. Luísa corria entre os amigos, sua risada cristalina misturando-se às conversas animadas. Sabe o que mais me impressiona? Comentou ele, observando a filha. Como um pequeno gesto de bondade pode desencadear uma avalanche de transformações. Helena sorriu, recordando-se da primeira vez que dividira sua marmita com a menina silenciosa. Nunca sabemos o impacto que nossas ações podem ter. Por isso devemos sempre escolher o caminho da compaixão. Você salvou minha filha, ele disse com a voz embargada. E no processo, salvou a mim também. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O mesmo céu que cobria mansões milionárias e escolas públicas, lares luxuosos e casas simples. O mesmo céu sob o qual uma professora ousara desafiar um empresário poderoso, não por ambição ou interesse, mas pelo simples desejo de ver uma criança sorrir. A história da professora que alimentava uma criança especial sem saber que ela era filha de um milionário não era apenas sobre contrastes sociais. Era sobre como, no final das contas, todos nós precisamos da mesma coisa: ser verdadeiramente vistos, ouvidos e amados. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar para que ela alcance outras pessoas. Deixe nos comentários qual parte mais emocionou você e de qual cidade você está nos acompanhando. Inscreva-se no canal para receber mais histórias que lembram o verdadeiro valor da humanidade e compaixão. Você também pode sugerir temas para nossos próximos vídeos, afinal, as melhores histórias são aquelas que nos conectam a algo maior que nós mesmos. Até o próximo encontro, onde mais uma jornada extraordinária de pessoas comuns fazendo a diferença estará esperando por você.